Vai aqui o primeiro review do nosso clubinho do cinema, onde vocês indicam filmes para eu assistir uma vez por semana. E hoje a gente vai falar de Bring Them Down, ou Acabe com Eles, o filme de 2024, dirigido pelo Christopher Landros. O filme tem mais ou menos 1h55, ele está disponível lá na MUBI Brasil e ele é protagonizado pelo Barry Keoghan e também pelo Christopher Abbott, que são dois atores que eu acho verdadeiramente incríveis. No filme a gente acompanha duas famílias rivais que têm uma rixa de longa data já e acompanha os filhos de cada um deles, né, a nova geração trocando hostilidades que começam a escalar de forma cada vez mais desproporcional e violenta. Tudo isso se passa numa Irlanda extremamente rural do lado oeste do país, onde eles criam gado basicamente, e esse é o único interesse e a única forma de existir aparente nessa comunidade. Esse é um filme que fala muito sobre o isolamento rural, de certa forma, e de pessoas que vivem em casas que elas não podem consertar e em cidades da quais elas não podem fugir. O roteiro ele faz um trabalho excelente de mostrar os dois lados das narrativas e as nuances das decisões que cada um dos personagens tem para tornar cada vez mais grave as retaliações e o ciclo de violência que acontece dentro desse filme. É claro que ele fala muito do ego que essas famílias têm e de todo o orgulho que elas carregam para nunca se desdobrar, pedir desculpas ou querer apaziguar qualquer tipo de rinha que eles tenham ali dentro. Mas isso vai escalando de uma forma tão desproporcional e essa nova geração nem entende tanto já essa guerra, de onde começou, por que que as decisões são tão bizarras, mas eles se sentem compelidos a defender sua família, seu legado e sua honra de uma coisa que talvez nem eles queriam pra si mesmo, como é refletido em algumas conversas que os personagens têm durante o filme. Acabe com Eles é um filme que me impressiona principalmente pela quantidade de paralelos que o roteiro consegue traçar, tanto pelas figuras das mães, as matriarcas, que sofrem abuso e estão dispostas a abandonar tudo para seguir seus próprios sonhos e uma vida nova, em contrapartida com vários homens extremamente violentos e frustrados que se prendem nesse ciclo perpétuo de agressão um contra os outros. Também é bem engraçado o fato de que tem diversas coisas paralelas que acontecem nas motivações entre os protagonistas, do que acontece com um acontece com o outro, seja sobre esse abandono, seja sobre a personalidade do pai, seja sobre um acidente de carro que acontece, mas tem uma cena aqui que eu preciso avisar vocês que é extremamente brutal e assim, difícil de assistir, digerir, que acontece no meio da madrugada e pra mim eu diria que é o grande ponto sem retorno do filme. A partir daquelas ações, tudo desanda de uma forma extremamente acelerada e da qual parece não ter retorno ou perdão para uma outra época. Se você já assistiu o filme, você sabe exatamente da cena que eu tô falando, é quando o Christopher Abbott, ele chega ali no gado dele, né, no campo onde estão todos esses animais, as ovelhas, e simplesmente todas elas estão completamente desfiguradas. Elas são basicamente torturadas e é um momento em que ele tem que demonstrar um certo tipo de compaixão, carregado de um desgosto gigantesco de sacrificar esses animais porque simplesmente não tem como contornar o que foi feito com eles. Isso inclui todas as ovelhas que ele cria, mas também o próprio cachorrinho dele. Pra mim, é essa cena que define o filme. Eu gosto tanto do fato de que ela é muito escura, ela reflete esses tons sombrios. A maior parte do filme, no geral, acontece à luz do dia. E esse momento em específico, a trilha sonora, ela diminui bastante, o ritmo cai bastante. E a gente tem um momento muito difícil pro personagem ali, que o Christopher Abbott traz uma emoção muito genuína, carregada entre ódio, raiva, tristeza e um desamparo de não saber o que está acontecendo ou o que fazer em seguida. Já o Barry Keoghan também, em contraparte, ele também é um moleque que tá fazendo tudo o que ele pode para tentar segurar as rédeas de uma bucha que não é dele. Ele acaba tomando decisões que ele provavelmente não tomaria em circunstâncias normais, mas ele já tá tão envolto nesse ciclo de violência que nunca acaba, que aquela parece ser a única saída. Mas o personagem dele também demonstra remorso, também demonstra tristeza, também demonstra que ele não queria estar fazendo mais parte daquilo que tá acontecendo entre as famílias. Achei que todos os temas foram muito bem abordados e é um filme que eu recomendaria para quem tem um estômago forte. É um filme um pouquinho difícil de digerir por conta da brutalidade, da violência e dos maus tratos animais, então fica aqui como um aviso de gatilho para você. Mas se você ainda não conferiu, o primeiro filminho do Clubinho eu dei 4 estrelas, então confiram lá na MUBI Brasil ou onde quer que vocês assistam os filmes de vocês.